Que a graça e a paz estejam com todos. Amém. Mais uma vez nos reunimos para adorar aquele, engrandecer o nome dele e dar a ele o louvor que é devido, como acabamos de cantar. Essa é a parte que nos cabe diante de tanta coisa maravilhosa que Deus fez para nos salvar. A parte que nos cabe é adorá-lo e ser encontrado como verdadeiros adoradores. Amém? A saudação chamada adoração de Isaías 52:6 diz: Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que eu sou quem fala, eis-me aqui. Para nós também o Senhor está dizendo nesta manhã, eis-me aqui. Nós podemos contar com a presença de Deus nesse lugar. Nós podemos contar com tudo o que vem com Deus. A sua graça, a sua bondade, o seu amor, o seu cuidado, a sua cura e tudo mais. Se você chegou aqui com alguma preocupação, alguma dor, alguma coisa, essa é a hora de colocar nas mãos do Senhor, confiar nele, receber dele a bênção e poder assim estar livre para adorar na presença dele. Vamos adorar o Senhor com uma oração. Querido Deus, Pai Santo e maravilhoso, diante de Ti todos nós nos reunimos, Senhor, na Tua presença, crendo, Senhor, que esta palavra dita por intermédio do profeta Isaías também se cumpre hoje, quando o Senhor diz, eis-me aqui. Nós contamos com a Tua presença e cremos no Teu santo nome, Senhor, no nome salvador de Jesus Cristo. E essa salvação que vem a nós através de libertação, através de cura, pegando as nossas aflições, as nossas dores, os problemas que a gente carrega, Senhor, tomando para Ti e resolvendo, lutando assim as nossas lutas e vencendo as nossas batalhas. Nisso cremos, e porque cremos, ó Deus, é que nos reunimos para Te adorar. Livre agora da ansiedade, livre agora das preocupações, livre agora de tudo aquilo que era empecilho para fazer uma verdadeira adoração. E agora nós elevamos a Ti nossas vozes, o nosso cântico, o nosso louvor, a nossa oração, com fé, com gratidão, na alegria de contar que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Muito obrigado pela Tua grandeza, pela Tua bondade, pela Tua riqueza, Senhor, que se renovou sobre nós nesta manhã quando acordamos. A Tua graça se renovou sobre nós e nós queremos experimentar a Tua graça no dia de hoje, ó Pai, e fazer dela algo nosso mesmo para que a gente possa usufruir e fruir na Tua presença. Nós oramos exaltando e engrandecendo o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a... Edifica em mim uma morada para Ti, um lugar onde Teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de Tua glória, respirar o Teu amor. Em Tua presença sou cheio de Tua glória, Tua vida em mim, minha vida em Ti. Em Tua presença caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Edifica em mim uma morada para Ti, um lugar onde Teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de Tua glória, respirar o Teu amor. Em Tua presença sou cheio de Tua glória, Tua vida em mim, minha vida em Ti. Em Tua presença caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus.
soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, na alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Glória a Deus. Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos o teu nome através de cânticos. Esperamos, ó Deus, que tenha subido a ti, Senhor, esses cânticos e tenha sido agradável a ti. Que os teus ouvidos tenham se agradado, Senhor, não das nossas vozes, porque não cantamos perfeitamente, mas tenha se agradado da adoração que prestamos a ti, Senhor. Também, ó Deus, trouxemos a ti dízimos, ofertas, seja pessoalmente, seja por transferência bancária, e nós pedimos, ó Deus, que a tua graça permaneça sobre o teu povo, prosperando cada um, nunca deixando que falte nada, e na verdade até
que tu possa abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas sobre o teu povo, sustentando este lugar e sustentando cada um. Aqueles que estão atrás de trabalho, Senhor, atrás de emprego, abre porta para essas pessoas e para os outros prospera os seus negócios, Pai. Nesse momento vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, e que seja o próprio Senhor falando conosco, aos nossos corações, nos edificando nessa manhã. Isso pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar, queridos. Vamos fazer uma leitura de um texto de Marcos, capítulo 15, versículo 25 a 27. Tem aqui também na transparência, você pode acompanhar a leitura dizendo, e lá diz o seguinte: era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava uma epígrafe, a sua acusação, que dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões também, um à sua direita e o outro à sua esquerda. A ênfase nessa leitura que eu quero fazer é no que estava escrito na epígrafe, que dizia: o Rei dos Judeus. O tema dessa mensagem hoje é Páscoa do Rei dos Judeus, ou a Páscoa do Reino. E aí vamos meditar um pouquinho sobre isso. Esse momento, que é o momento mais conhecido da história da humanidade, até nos países onde o cristianismo não é religião oficial, se conhece a história de um homem que veio há 2000 anos atrás, com muita sabedoria, a qual alguns chamavam de profeta, mas que teve um fim trágico. E se a gente tenta fazer o trabalho de imaginação, né, de voltar esses 2000 anos atrás, fazer de conta que nós somos um romano, ou mesmo até um judeu, ali daquela região de Jerusalém, e aí de repente você está passando, olha para o monte lá da caveira, e está vendo a crucificação de 3 pessoas. Tenta fazer essa imaginação, né, de você ser uma pessoa lá. O que você vai estar vendo? Na cabeça daquelas pessoas que viram, que é a concepção que nós temos que ter ao pensar nesse texto inicialmente, é de que os romanos estão fazendo o que sabem fazer bem. Os romanos faziam 2 coisas muito, muito boas: dominar e executar. E no caso ali daqueles 3 homens que estavam sendo crucificados no Monte da Caveira, o que eles estavam fazendo era despachar e desgraçar a vida de 3 homens. Era uma execução. E para um judeu normal, para um romano normal, eram 3 criminosos que estavam sendo executados. Era Roma fazendo o seu julgamento, como sempre fazia, e aquela visão que essas pessoas estavam tendo, imagine você também vendo essas coisas, para você também deveria ser uma visão rotineira, porque Roma fazia isso sempre. Ela sempre executava criminosos. Os historiadores dizem que a questão de botar uma placa, ou epígrafe, né, como está na nossa versão aqui, no alto da cruz, da crucificação, era uma coisa que era feita com todos. Colocava-se o nome da pessoa e colocava-se o crime da pessoa, para saberem por que eles estavam sendo condenados. E aquelas condenações, ao serem vistas pelos olhos das outras pessoas, criassem medo nas pessoas, para que elas não fizessem o mesmo crime. Porque aquilo ali era exemplar, ou seja, estavam mostrando, estavam dando exemplo de que aqueles tipos de crimes são puníveis com a morte. Agora, o que é inusitado naquela imagem de 3 pessoas sendo crucificadas, o que é diferente de todas as outras crucificações, é que nenhuma vez alguém foi crucificado com esse crime de ser rei dos judeus. Nunca. Porque geralmente é crucificado por rebeliões, por ser ladrão, por ser assassino, por ter feito alguma coisa errada contra Roma.
As pessoas executadas eram aquelas pessoas que tinham cometido crimes contra Roma. Mas ser crucificado porque é rei dos judeus, isso era inusitado. Agora, existia justificativo para que Jesus fosse crucificado como rei dos judeus? Porque na cabeça de um romano era mais ou menos o seguinte, quem domina tudo é Roma. O verdadeiro rei é César. Aí tem os governadores locais, tem outros governantes locais que estavam debaixo do poderio de Roma. Mas aí aquela mensagem queria dizer o seguinte, se você se pretende tomar o lugar de César, você pode ser também crucificado. Se você for contra os amigos do César, também pode ser crucificado. Nesse caso, os amigos de César eram os Herodes, os 3 irmãos. E aí então Jesus foi crucificado por isso, mas existia justificativa por isso, uma vez que Jesus nunca para si mesmo disse, tomou o título de rei. Na verdade, Jesus ele até fugia quando as pessoas queriam nomeá-lo rei. O fato é que Jesus pregava sobre o reino de Deus. As parábolas de Jesus é sobre o reino de Deus. Todos os ensinos de Jesus eram sobre o reino de Deus. A mensagem principal de Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E aí nas cabeças das pessoas que não entendiam os projetos de Deus, que não entendiam a teologia de Deus, que não entendiam o que Deus estava fazendo, achava que o reino de Deus era outra coisa. E aí por isso não entenderam Jesus e crucificaram Jesus como crucificasse qualquer outra pessoa. A morte de Jesus para muitas pessoas foi mais um evento rotineiro. Foi mais um evento rotineiro. O interessante é que 2000 anos depois, mesmo todo mundo conhecendo a história de Jesus, todo mundo conhecendo o Novo Testamento, a mensagem de Jesus sendo pregada, para muitas pessoas, a época da Páscoa ainda é um evento rotineiro. Para muitas pessoas, a Páscoa, como eu li hoje de manhã numa rede social, é o tempo de doçuras. Falando sobre ovo de Páscoa e chocolate. Para muitas pessoas, a Páscoa é isso. É ovo de Páscoa. Terminou o carnaval, você foi fazer compra no supermercado, o que você viu? Ovo de Páscoa. Nenhuma referência a Jesus Cristo. Nenhuma referência. Os comerciais, nenhuma fala sobre Jesus, mas fala sobre o ovo de Páscoa. Achei engraçado essa semana. Não sei se quantos de vocês conhecem o personagem Julius, do Todo Mundo Odeia o Chris. Ele é conhecido, Julius, por ser mão de vaca e por ser bem econômico. Ele trabalhava em 2 empregos para sustentar a família. Então ele valorizava muito o valor das coisas. Aí, no meme que eu vi essa semana, dizia assim: nossa, um ovo de Páscoa R$100? Está na hora de dizer para os filhos que Páscoa não tem a ver com coelho. Está na hora da igreja de dizer para o mundo que Páscoa não tem a ver com coelho e nem com ovo de Páscoa. Para muitas pessoas no mundo ainda a Páscoa e o evento do Cristo morto é só mais um evento rotineiro. Para muitas pessoas naquela época, Jesus era mais um criminoso sendo executado. Para nossa época, Jesus foi mais uma pessoa que morreu, como muitas outras também. O pior de tudo é que entre os próprios cristãos, a Páscoa foi banalizada. A ideia de banalização é aquela ideia de uma coisa que fica tão rotineira, tão costumeira, que a gente faz por ritual, mas perde o significado da coisa, perde a sensibilidade para o momento. Não é? Uma das tradições do cristianismo é que quando se aproxima a Páscoa a gente entra no período de Quaresma. E a ideia da Quaresma é a gente centrar a nossa atenção para o momento, para o evento, que foi a morte de Jesus Cristo, e nos preparar para esse evento, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou: arrependei-vos. A gente se purificar, a gente se consagrar, a gente jejuar, a gente evangelizar,
porque Páscoa é época de evangelização também. É época de testemunhar a obra salvífica de Jesus Cristo. E aí nessa Páscoa que Jesus está fazendo, vai ser uma Páscoa diferenciada. Ainda que muitos não saibam, ainda que muitos não entendam, Jesus e Deus entendem muito bem o que eles estão fazendo. E a esperança deles, e de fato o Espírito Santo vem para trazer esse conhecimento, é de que as pessoas entendam o que eles estão fazendo e se alegrem com o que Deus está fazendo. E aí essa Páscoa se torna uma nova Páscoa, uma Páscoa especial, totalmente especial. Porque ela, depois de 1500 anos, ela vai trazer diferenças. Eu falo 1500 anos porque é mais ou menos 1500 anos entre a Páscoa de Jesus e a primeira Páscoa judaica feita no Egito. São duas grandes Páscoas inaugurais. A primeira lá com Moisés, a segunda com Jesus Cristo. E aí, da mesma forma que naquele evento, as coisas começam a se repetir em Jesus. Como, por exemplo, vamos pensar no seguinte. Depois que Jacó entra no Egito com seus filhos e netos, que são mais ou menos 70 pessoas, desse evento até o surgimento de Moisés para se tornar libertador, passou-se mais ou menos 400 anos. Durante esses 400 anos, Deus estava em silêncio. Alguns teólogos dizem que Deus estava em exílio. Não se falava de Deus, não existia profetas, não existia homens de Deus para falar da mensagem de Deus. Deus estava em silêncio. Até que Moisés sobe lá no monte, vê a sarça ardente, Deus volta a falar com o ser humano e chama esse homem, seleciona esse homem, vocaciona esse homem para ser o libertador em Israel. Da mesma forma, passado os últimos profetas, pegando como modelo aqui a nossa Bíblia, o último profeta foi o Malaquias, até o surgimento do João Batista, passou-se mais ou menos 400 anos também. E nesses 400 anos também, Israel estava sem profeta, sem um homem de Deus, sem a mensagem de Deus. Até que surge João Batista e Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo para ser o libertador. Ou seja, essa Páscoa, ela está tentando representar aquela. Naquela primeira Páscoa, quando o Senhor pede para Moisés, juntamente com o povo de Israel, sacrificar um cordeiro, fazer a ceia pascal, comer a sua primeira Páscoa para ser libertos do anjo da morte, na segunda Páscoa Jesus também. Ele está derramando o seu sangue, para que todos nós também sejamos livrados da morte eterna. Então é uma Páscoa que repete um grande evento, mas trazendo completamente algo novo. Porque agora Deus ele resolve tomar uma coisa que já era sua. Deus resolve reinar. Lembra-se quando Israel estava já em Canaã, passado já vários anos, mais ou menos 400 anos também. Aí o povo de Israel resolve pedir um rei para si, né? Igual as outras nações tinham reis, eles pedem um rei para si. E aí Samuel fica triste com aquela situação e o Senhor diz para ele assim, não tem problema, não fique triste. Eles não estão rejeitando vocês, estão me rejeitando. Quando eles pedem um rei para eles, igual as outras nações, é que eles estão rejeitando o meu reinado. E agora, nessa nova Páscoa, em Jesus Cristo, Deus ele resolve reinar e cumprir suas promessas. Aí eu peço para você abrir sua Bíblia lá em Isaías 52, nós vamos ler do versículo 7 a 12, para ver o que Deus prometeu e o que Jesus vai cumprir. Isaías 52. A partir do versículo 7, diz o seguinte: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam,
porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, redimiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda. Saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Começando da última parte que nós lemos, é interessante a semelhança que tem aqui com essa promessa, referente ao que aconteceu no Egito. No Egito eles saíram a pressas, não foi? Com cintos, sandálias, aquelas coisas, né? Tudo foi apressado, aquela saída, porque tinha aquela questão do faraó, que se ele liberava ou se ele não liberava, se ele libertava o povo para ir para o Egito ou não. E aqui diz assim, dessa vez vocês não vão precisar mais sair apressados, né? Porque o Senhor sairá com vocês, será a vossa retaguarda. E no começo da nossa leitura, fala da promessa do Senhor que vai vir com paz, com salvação, e Sião vai saber que o Senhor reina sobre ele. Então, quando Jesus começa o seu ministério, e na sua Páscoa, principalmente, Jesus, ele estabelece o reino de Deus na terra. Reino de Deus quer dizer o Senhor reina. Deus estava retomando o reinado sobre o seu povo. Agora, esse seu povo, baseado naquilo que nós meditamos no domingo passado, o seu povo não é mais só Israel. O povo de Deus extrapolou os marcos geográficos de Israel. O povo de Deus agora é todo aquele que crê em Cristo Jesus. Isso inclui você, inclui a mim, que não somos judeus. E aí o Senhor agora reina sobre todos. É inadmissível um cristão querer viver a sua vida cristã sem considerar que tem como rei somente Deus. Você sabe por que os apóstolos, depois da ascensão de Jesus Cristo, foram perseguidos? Você sabe por que muitas pessoas foram mortas depois que Jesus ascendeu aos céus? Porque essas pessoas que eram povo de Deus não chamavam César de Senhor. Não chamava César de rei, chamava só Jesus de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E só chamava a palavra Kyrios, que era a expressão máxima para um governante, só usava ela para Jesus Cristo. Existe até um cântico, né? Irie quereison, né? Que é uma expressão em hebraico para Jesus é o Senhor. Então, por conta de que só Jesus é o Senhor, só Deus é o Senhor, na mente do cristão, isso era uma afronta aos judeus. E assim como Jesus morreu porque ele se tornou o rei dos judeus, agora os seus súditos estão morrendo porque não reconhecem outro rei a não ser Jesus Cristo. Nós devemos reconhecer Deus como nosso Senhor e seguir o mandamento dele, seguir o governo dele, seguir a direção dele, seguir a autoridade dele. A coisa mais insana para um cristão é idolatrar qualquer outras figuras no mundo, porque só deveria ter um Senhor. Um filósofo cristão da nossa época chamado Brian Smith, ele diz que aquilo que nós amamos, torna-se o nosso ídolo. E muitos de nós temos muitos ídolos, e às vezes, entre esses ídolos não está Deus. Que na verdade Deus não pode ser um ídolo. Nós temos que amar somente Jesus Cristo, servir somente a Jesus Cristo. Só a lei de Cristo é a principal para nós obedecermos. Jesus, ele inaugura o reino de Deus na sua Páscoa, por isso que a sua Páscoa vai ser especial. Por isso que a sua Páscoa tem que ser comemorada com alegria, porque é o retorno do rei.
é o governo de Deus sobre o mundo. É o governo de Deus sobre o seu povo, para que seu povo seja abençoado, seja feliz. Nenhum governo da terra proporcionará a felicidade que Deus pode proporcionar a cada um de nós. E o reino de Deus vai representar muita coisa. Porque se Israel estava sendo oprimida, lá no Egito Deus liberta para que acabe a opressão sobre eles, a escravidão sobre eles. No governo de Deus, no reino de Deus, o seu povo também, que crê em Jesus Cristo, vai ser libertado do poder do pecado, da opressão do pecado. Assim como Deus no Egito destronou ali as autoridades, Deus no seu reino ele destrona também os principados e potestades celestiais, para que eles não oprimam o povo de Deus também. Por isso que o Novo Testamento vai dizer que aqueles que são de Cristo, o diabo não toca. Não tem mais domínio sobre nós. Paulo diz também que o pecado não tem domínio mais sobre nós, porque o Filho nos libertou. Se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Então a Páscoa de Jesus é uma Páscoa de libertação, mas também é uma Páscoa de cura, como nós lemos em Isaías, no começo do texto, do culto. É o Senhor, pelas suas pisaduras, nos sarando. É o Senhor restaurando muita coisa na criação, inclusive a nossa saúde espiritual, mas Ele também cura saúdes físicas. Porque as enfermidades e as doenças são consequências do pecado que entrou no mundo. E aí Ele quer que a gente esteja bem. Ele quer que a gente seja curado. E todos podem experimentar a cura do Senhor quando têm fé no Senhor. A Páscoa de Jesus também é uma Páscoa de celebração. Israel, quando saiu do Egito, eles foram adorar a Deus no deserto. Todos nós também, depois da Páscoa de Jesus, devemos celebrar, porque nós realmente participamos agora de um novo povo, de uma nova realidade. E isso deve ser para nós motivo de muita alegria. Uma coisa interessante na Páscoa de Jesus é que a Páscoa de Jesus ela pode ser celebrada agora pelos marginalizados, pelos pecadores. Porque os judeus achavam que os pecadores não tinham direito a nada. E realmente não têm. Mas os pecadores redimidos têm muito. E todos aqueles que creem em Jesus são redimidos. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus são iguais diante de Deus, e Deus não faz acepção de pessoas. Quando Deus libertou Israel do Egito, separou o povo entre 12 tribos. Na nova Páscoa de Jesus ele tem 12 apóstolos também, para como exemplo, mostrar que é um novo povo. É uma nova liderança. É a nova forma de viver o Evangelho. Quando Deus libertou Israel do Egito, debaixo do monte Sinai, Deus ensinou a sua lei a Israel. Na nova Páscoa de Jesus Cristo também é consagrado todo o ensino ao pé do Monte das Oliveiras que Jesus nos ensinou, o Sermão da Montanha. Então são paralelos para que a gente compreenda que uma nova Páscoa está acontecendo em Cristo Jesus. Nessa nova Páscoa, o Senhor estabelece agora uma nova aliança no seu sangue. Antes, a antiga Páscoa foi o sangue de um cordeiro, de um animal. Na nova é do Cordeiro de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Então é a nova Páscoa, uma Páscoa que nós devemos nos alegrar. Porque diferente da outra Páscoa, essa nova Páscoa, ela não só nos liberta, não só nos cura, não só podemos celebrar, não só viver os ensinos, mas nessa nova Páscoa o Senhor renova a nós mesmos. Na Páscoa antiga não existia renovação interior. Na nova Páscoa existe uma renovação interior. Então é inadmissível que o povo de Deus ache rotineiro a Páscoa, o tempo de Páscoa. Não. A Páscoa que nós comemoramos ano a ano é para nos lembrar que Deus fez nova todas as coisas. Porque é uma nova Páscoa, uma nova realidade, para uma nova forma de viver. Por isso que Paulo vai dizer, aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas são passadas e tudo se faz novo.
Isso tem efeito até terapêutico para cada um de nós. Porque uma vez que o nosso passado de sofrimento, às vezes, ainda nos machuca até hoje, nos traz sofrimento, o Senhor ele resolve nos renovar para que a gente deixe para trás as coisas que devem ficar para trás. Lembra que Paulo diz isso? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, Deus pode nos curar até dos traumas do passado, do sofrimento do passado, porque esse passado ficou para trás. Deus lançou no mar do esquecimento, como diziam os profetas. Então a gente tem que liberar todo esse passado, se ver livre dele, perdoar o que aconteceu e viver o novo em Deus. A gente não pode mais deixar que o nosso futuro seja regido pelo passado. Porque no passado nós aprendemos muita coisa, no passado nos condicionou a muita coisa. Nós somos hoje reflexo de repetições de coisa que fizemos no passado. Mas em Cristo Jesus a gente tem que esquecer todas essas coisas, como Paulo fez. Ele mesmo chegou a dizer que considero como esterco todas essas coisas e me aproprio da novidade em Cristo Jesus, foi o que Paulo disse. Nós temos que nos apropriar da novidade em Cristo Jesus com a nova Páscoa dele. Desabituar-se das coisas antigas e habituar-se com o caráter de Cristo, com o jeito de Cristo, com o pensamento de Cristo, com a adoração de Cristo, com a fé de Cristo. E renovando tudo isso, a gente vai realmente ser novo na nossa caminhada cristã. Então a Páscoa é para nos lembrar dessas coisas, de que Deus fez nova todas as coisas, para que a gente não viva mais no velho. Uma expressão que eu acho interessante que Paulo usa em Efésios, capítulo 4, diz assim: despindo-se do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, os prazeres do engano. Se despindo, se desfazendo dele, deixando ele para trás. Aí ele diz: se revestindo do novo homem, criado em Cristo Jesus, renovando no espírito do entendimento. Isso tudo está lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, 21 e 22, e assim vai. Então a Páscoa é essa renovação de um Deus que retoma o seu reinado, inaugura uma nova forma de governar, para um novo povo renovado, para viver uma nova experiência com Deus, onde a graça agora que rege tudo. Porque na Páscoa de Jesus, o Senhor mostra a sua graça em plenitude para conosco. Em plenitude. A mesma graça que Paulo experimenta quando ele está passando por um momento difícil, um espinho na carne, ele clama ao Senhor 3 vezes e o Senhor diz: a minha graça te basta. Então nós podemos viver a plenitude da graça do Senhor na nova Páscoa. Então essa Páscoa é a Páscoa do Rei dos Judeus, de um novo reinado. E nós devemos viver na dimensão desse novo reinado, aprendendo desse rei, que também é sacerdote, que também é mestre, que também é pastor, a viver essa nova realidade. E assim nós vamos elevar diante de Deus um novo cântico, com um novo coração, com a nova alegria. Que nessa Páscoa a gente se lembre desse novo, o que Deus está fazendo conosco. Para encerrar, foi bem enfatizado isso pela irmã Cristiane, quando ela estava falando sobre o cântico, né? Quando Israel saiu do Egito, foi para o deserto, o Senhor ordenou que fizesse um tabernáculo, para que adorassem a Deus. Na nova Páscoa de Cristo Jesus, Ele fez um novo tabernáculo, um novo templo, que é o seu povo, que somos cada um de nós. Então nós somos morada do Espírito Santo, nós carregamos Deus conosco, nós carregamos o Rei dos Judeus conosco. Deixa Ele governar a sua vida, deixa Ele reger os seus caminhos, deixa Ele reger os seus pensamentos, deixa Ele fazer algo novo na sua vida e na sua casa, porque se Ele fizer isso em cada um de nós,
Ele vai fazer coisas novas nessa igreja também. Ele continua reinando. Nossa igreja diminuiu de membros, nossos cultos não tem tantas pessoas, mas Ele continua reinando e Ele pode fazer nova todas as coisas. Se nós levarmos mais a sério a Páscoa de Jesus e não achar que é mais um evento somente. E assim ser conduzido por esse Rei para fazer a vontade dEle. E a vontade dEle é que a gente seja aquilo que lemos lá em Isaías 52. Ser aqueles que são formosos, pois com os pés correm para anunciar as boas novas. Fale de Jesus para outras pessoas nessa Páscoa. Diga que Jesus morreu por ela, por causa do amor de Deus. O tal amor, lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fale disso e faça com que as pessoas compreendam que a Páscoa não tem a ver com coelhos e nem ovo. Mas a Páscoa continua doce, só que do doce Jesus, da doce salvação de Deus para nós. Pai querido e amado, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque Tu tomou as rédeas novamente, Senhor, e se tornou rei. Tu já era rei, mas Tu reivindicou o Teu reinado sobre nossas vidas na Páscoa de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos súditos do verdadeiro Rei, do verdadeiro Senhor, aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós com alegria, Senhor, somos Teus súditos. Nós com alegria somos Teu povo. Nós com alegria, Senhor, somos Teus servos e queremos obedecer ao Teu reinado, viver segundo a Tua vontade, experimentar o reino de Deus com toda a sua graça e plenitude. Que o Senhor faça algo novo em nós, como já tinha feito antes, mas a gente continuou com os hábitos velhos. E que o Senhor nos renove a cada manhã. Que o Senhor ministre nas nossas mentes o verdadeiro ensino da Tua palavra. Que o Senhor a cada dia nos use como instrumento no reino de Deus para anunciar as boas novas a outras pessoas. Que as pessoas conheçam mais de Jesus, do Teu amor, e que a Páscoa para essas pessoas não seja algo ritualístico, mas seja um tempo de reflexão, de voltar-se para o Senhor, de se converter, de arrepender-se dos seus caminhos e seguir Jesus como seu único Senhor e Salvador das suas vidas. Começa em nós, Senhor, e abençoa através de nós as pessoas, Pai. Amém. E que nessa Páscoa nós podemos experimentar esse renovo nas nossas vidas, através de cura, através de libertação, através de vitórias, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos por isso, ó Deus, e em nome de Jesus nós te agradecemos por Tua Páscoa, nos trazer o novo e nos fazer novo. Obrigado, Senhor. Amém, amém. Queridos, vamos cantar.